Olá, tudo bem? Eu sou Rafael, aluno da Unicesumar no curso de Teologia, Rafael Nascimento dos Santos. Meu RA é o número 2115-05-41-5. Estou falando essas coisas porque estou gravando este vídeo como um trabalho, atividade mapa da matéria Pregação e Práticas Ministeriais. Nessa atividade, neste vídeo, nós vamos observar e expor o texto da carta de 1 João, lá no capítulo 4, tá bom? O título da minha mensagem é Amados para Amar. Eu vou ler aqui o capítulo 4 com você e eu espero que você acompanhe aí com sua Bíblia. Eu estou com a minha versão aqui, que é Almeida Corrigida Fiel. Você pode acompanhar aí comigo da sua versão ou apenas ouvir e vamos depois observar coisas importantes neste texto. Então acompanhe comigo a leitura e depois observaremos o texto de perto por cada parte. Lá no versículo 1 diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. No versículo 4, Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar por esse tempo? Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra e meditando sobre ela. E que ela, a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, o título da minha mensagem é Amados para Amar. E eu queria introduzir para vocês um pouco sobre a carta de João, sobre o apóstolo e sobre o texto.
Esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo João, como já dissemos. A maioria dos comentaristas e até mesmo os pais da igreja acreditam que é de autoria do apóstolo João e que foi escrita lá no finalzinho do primeiro século, por volta dos anos 90 a 95. Tá bom? João, já numa idade bem avançada, escreveu essa carta e até mesmo por isso nós podemos ver esse tom bem pastoral dele falando: amados, filhinhos, meus filhinhos. Mostra que João estava muito próximo daquelas pessoas, de fato amava e era o pastor daquela comunidade. Essa carta foi escrita de Éfeso, muito provavelmente, e foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, igrejas estas que o apóstolo João era presbítero, ou seja, essas igrejas estavam sob a sua autoridade. E essa epístola foi escrita com a ideia de trazer à tona as bases da fé cristã e proteger os cristãos contra os falsos mestres. O amor é algo muito enfatizado na carta, assim como fundamentos de uma fé sadia, como obediência, uma vida sem pecado, a santidade, tá? E também características de Deus são enfatizadas, né? Como Deus ser fiel, justo, amoroso e um Deus que sempre cumpre suas promessas. Já o capítulo em questão, o capítulo 4, nós podemos observar que ele não foge do contexto. É uma carta que foi escrita aparentemente em um sentido espiral, ou seja, João vai e volta em vários temas durante toda a carta, principalmente nos capítulos 3, 4 e 5, onde esses temas são abordados e depois reabordados com uma maior abrangência ou maior profundidade. Tá? O amor, como nós dissemos, é um foco do capítulo 4. No começo do capítulo, nós temos a questão dos falsos mestres, o combate a esses falsos mestres e também a questão sobre a certeza da vinda de Cristo em carne. Então, nós vamos tirar aí 3 pontos nesta noite deste texto. Como eu disse o título já anteriormente, amados para amar. O primeiro tema que eu queria puxar com vocês é essa ideia: provai os espíritos. João deixa claro, deixa que isso é muito importante, não só nesse texto, não só neste capítulo, mas durante toda a carta, de que nós devemos estar atentos aos espíritos dos falsos mestres. Ele enfatiza dizendo que devemos provar se esses espíritos são de Deus, principalmente aqueles que dizem que Cristo não veio em carne, né? Na verdade, ele diz que essas pessoas que falam isso são falsos mestres e que isso, eles se têm feito neles mesmos anticristo. Tá? E a carta vai dizer que esses mestres saíram do meio mesmo da igreja. E é interessante ver que o próprio apóstolo Paulo, bem antes de João, ele já tinha deixado esse alerta. Quando ele deixou a cidade de Éfeso, ele estava se reunindo ali com os pastores da cidade, com os presbíteros, e ele deixou isso para eles lá em Atos 20. Olha, eu vou ler o texto para vocês aqui, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então pessoas, lobos cruéis, viriam e sairiam do meio da igreja tentando levar discípulos junto com eles. E João nos alerta a tomarmos cuidado e julgarmos com grande rigor ensinamentos que são diferentes daquele ensinamento que os apóstolos nos deixaram. Lá no Evangelho de João, ele ilustra com muita beleza, né, sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1, versículo 14. Verbo este que João afirma ser Deus, que ele estava no princípio com Deus. Então, para o apóstolo João, não há dúvidas de que Jesus Cristo veio em carne e que Jesus é Deus. João já diz em sua primeira carta que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos tocaram, nós vos anunciamos. Isso está em 1 João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, e ele fala algo aqui também no capítulo 4 sobre isso. Então há 3 coisas que João enfatiza para a gente nesse primeiro ponto. A primeira delas, Jesus Cristo
é Deus. Segunda delas, este Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós, como seres humanos, como um ser humano, né? E a terceira coisa, isso é tão verdade que ele conviveu com esse Jesus, conheceu, viu, tocou, então ele é testemunha de que Jesus é o Messias, e o Messias vindo do Pai. Como aplicação já a esse primeiro ponto, nós devemos ficar com nossos ouvidos abertos, atentos a todos os ensinamentos que ouvimos, analisando para ver se são ensinamentos baseados na palavra de Deus e que não estão sendo distorcidos. Então esteja firmado nos ensinamentos dos apóstolos, confirme tudo através da palavra, seja um ensino ou até mesmo uma profecia que você ouviu, algo que soe diferente, até mesmo uma experiência que você teve. Verifique se isso está de acordo com a palavra de Deus. Bom, então esse foi o primeiro ponto, provai os espíritos. Agora nós vamos para o ponto número 2, e este ponto eu trouxe como tema, subtema, né, desse ponto assim, o amor de Deus, tá? Então nós temos como tema principal, amados para amar, e agora aqui nesse segundo ponto nós vamos saber de onde vem este amor. E o foco desse tema, né, está entre os versículos 7 a 16 do capítulo 4. A ideia aqui, o objetivo principal é apresentar para vocês, apresentar para nós que o amor de Deus ao enviar o seu Filho para a salvação daquele que crê. O amor é algo muito importante para João. Ele dá uma ênfase em toda a carta, né? Esse é um comentário de Carson, lá em 2009. O apóstolo João começa a segunda parte desse capítulo nos instruindo ao amor mútuo. E ele diz que podemos fazer isso porque somos nascidos de Deus e que conhecemos a Deus. E principalmente porque Deus nos amou primeiro, ou seja, esse amor não vem de nós, né? Ele vem de Deus. Tá? João deixa claro, tanto aqui na carta, quanto no seu evangelho, como nós podemos nos aproximar de Deus. Então, se você presta atenção, lá no comecinho do capítulo 1, no versículo 12 de João, do evangelho de João, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Então, crer em Jesus Cristo e confessar que ele é o Filho de Deus é parte essencial da vida daqueles que pertencem a Deus. Ele diz aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 15, nesse capítulo que estamos estudando: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Então, quando confessamos que Cristo é Jesus, que Jesus é Deus e que ele veio em carne para nos livrar dos nossos pecados, da condenação final, nós estamos sendo aceitos como filhos de Deus, tá? E aí, como aplicação, eu deixo já uma pergunta para você, né? Será que já cremos? Será que você já crê que este Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para perdão dos pecados? E você já pode dizer, a segunda pergunta é, que você pertence a Deus? Que você é um filho de Deus? Vamos ficar com essas perguntas aí na mente até o finalzinho, enquanto entraremos para uma conclusão. E aqui, em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu quero finalizar trazendo para vocês é que nós devemos amar também ao seu irmão. Então, ame também ao seu irmão. Relembrando o ponto 1, né, nós tivemos a questão dos falsos mestres. Provai os espíritos. O ponto 2, nós falamos sobre o amor de Deus. E agora o ponto 3, ame também o seu irmão. E esse ponto abrange aí os versículos de 17 a 21 do capítulo 4, tá bom? Então nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse amor prático, de forma bem rápida aqui, tá? Certamente, queridos, o amor é o ponto principal deste capítulo e da carta, né, de João. Ao lermos a primeira epístola de João, nós conseguimos entender o porquê que João é chamado o apóstolo do amor, né? Aquele que dizia ser o discípulo a quem Jesus amava, como vemos lá em João 21, nos instrui a amar. Certamente ele viveu na prática o que ele pregava. As expressões amados, filhinhos, meus filhinhos, espalhadas pela epístola, elas nos mostram quanto João amava os irmãos das igrejas da Ásia Menor. Nós, observando
essa parte final do capítulo, nós vemos João usar o verbo amor por 14 vezes. E amor como substantivo por outras 11 vezes. E dessas vezes todas ele fala, por maioria das vezes, relacionadas ao amor mútuo, ao amor ao próximo, quando trata de verbo, e ao amor de Deus, o amor perfeito de Deus, quando aparece como um substantivo. E esse amor perfeito, quando ele está em nós, quando nós cremos que Jesus Cristo veio para nos resgatar e salvar, esse amor nos livra da condenação final. Ele diz que por termos esse amor em nós, não devemos temer o juízo final. Eu queria deixar com você aqui até uma reflexão que eu li na verdade do pastor David Guzik, e ele diz assim, presta atenção comigo, olha, talvez você saiba que é um pecador agora, mas você verdadeiramente saberá disso no dia do juízo. Talvez você saiba que não é uma pessoa melhor do que qualquer um daqueles que irão para o inferno, mas você verdadeiramente saberá disso no dia do juízo. Talvez você saiba sobre a realidade do inferno agora, mas você verdadeiramente saberá disso no dia do juízo. Talvez você conheça a grandeza da salvação em Jesus agora, mas você conhecerá verdadeiramente essa grandeza no dia do juízo. Então lá no dia do juízo, no dia do acerto de contas do Senhor, vamos dizer assim, no dia do juízo final, nós veremos a grandeza da graça deste amor derramado sobre nós. Então por esta razão, por esse amor estar em nós, nós temos hoje segurança de que o Senhor estará conosco e de que o amor de Deus está em nós e por isso não devemos temer, não devemos temer. Então se o amor de Deus está em você, meu querido, você não deve temer o juízo final, não deve viver com medo de morte, não deve viver com medo de não fazer mais parte desta vida, vamos dizer assim, né? Não tema, porque o Senhor é contigo, como nós vemos muitas vezes a palavra do Senhor enfatizar, tá? Então já no final do capítulo agora, queridos, nós somos impulsionados pelo apóstolo, somos impulsionados ao amor mútuo. Nós recebemos esse amor é perfeito, então nós que fomos amados por Deus com tão grande amor, não podemos agir de outra forma. Esse amor precisa derramar agora, precisa transbordar, porque nós amamos, né? Amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao recebermos o amor do Pai, esse amor deve fluir de nós para os outros irmãos também. Isso, na verdade, o apóstolo é muito enfático sobre isso. Ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então essa pessoa que diz dessa forma é um mentiroso, lá em 1 João 4:20. Tá? Não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se as nossas atitudes mostram que não conseguimos amar a um irmão que está do nosso lado. Estejamos atentos a essa verdade tão prática em nossas vidas. E eu queria trazer como ilustração você consegue pensar comigo em um triângulo, né? Pensa em um triângulozinho assim, ó. E duas pessoas em um relacionamento, seja um relacionamento marido e mulher, de cônjuge, um relacionamento entre irmãos, por exemplo, elas estariam na base desse triângulo, nas duas pontas de baixo. E Deus está lá em cima, na ponta de cima do triângulo. Enquanto essas pessoas estão aqui embaixo, longe de Deus, elas talvez terão dificuldades de ter um bom relacionamento entre elas, né? Um relacionamento de verdade, duradouro e abençoador, abençoado pelo Senhor. Mas ao ponto que essas pessoas se aproximam de Deus, esse relacionamento ele é aprimorado. Então, relacionamentos frágeis, fracos, eles se tornam fortes quando as pessoas se aproximam de Deus. Então, é muito bom nos aproximarmos do Senhor, pois ao nos aproximarmos do Senhor, consequentemente estaremos nos aproximando de nossos irmãos. E se não estamos nos aproximando de nossos irmãos ao nos aproximarmos do Senhor, há algo de muito errado com esse nosso discurso. Tá bom? Quero orar com você por esses 3 pontos e fazer 3 perguntas a você. Então a primeira delas, você tem dado ouvido ao Senhor ou a falsos mestres? A segunda dela, você já é filho de Deus, já pertence ao Senhor. E a terceira dela, você tem amado ao seu irmão enquanto se aproxima do Senhor? Vamos orar por isso? Deus, entregamos ao Senhor essa exposição, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que falou conosco.
que isso venha frutificar em nosso coração de alguma forma, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, a Unicesumar, agradeço aos professores Felipe Fernandes e a professora Marisa por compartilharem conosco sua sabedoria diante dessa matéria. Deus abençoe a todos. Um abraço.